E hoje quem está comigo aqui, você não deve conhecer, mas essa Bíblia aqui, ó, essa aqui é a guerreira. Você tem a sua guerreira também, não? O que que é isso? É a primeira Bíblia que eu adquiri, não a primeira Bíblia, né? Mas essa Bíblia aqui, ela tem história. Ela tem aqui umas partes, depois que eu vou poder comentar com vocês, inclusive uma dedicatória de um pastor, quando eu adquiri ela em 2003. E em 2004, finalzinho de 2003 aqui, foi nesse período aqui que eu recebi o meu chamado, né? Esse pastor aqui, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas ele foi meu pastor em 2003, ainda no primeiro ministério onde eu congreguei, onde eu aceitei a Cristo. E, bom, depois ele veio junto na caminhada no outro ministério, mas nessa época aqui ele, né, me trouxe aqui uma palavra, foi bem interessante, né? Do livro de Samuel, não, de Josué, né? Enfim. E aqui tem, ela tá marcada aqui, é o tempo de uso mesmo. A minha caminhada espiritual, né? A minha trajetória do meu ministério. Enfim, depois eu vou estar comentando sobre isso. E nessa Bíblia aqui, eu vou mostrar depois para você o dia que eu recebi a confirmação do meu chamado. É onde ali Deus usou, na época, o pastor para me convidar para mim fazer os cultos, né? E onde eu pedi para Deus, então, uma palavra, porque isso é importante, meus irmãos. O que eu vou trazer aqui nessas lives para você tem fundamento e vai ser muito importante para você conhecer um pouco da minha história, um pouco também da minha trajetória espiritual, ministerial e também da congregação raiz, né, desse ministério que começou, né, finalzinho de setembro, na verdade, ali, finalzinho dia 28 de setembro de 2024. Nós tivemos ali dia 29 o primeiro culto, né, no primeiro dia de culto, e eu sinto que numa obrigação minha, uma responsabilidade, até de esclarecer muitos fatos, e também, né, já pensei nisso, de escrever um livro, que eu acho muito importante, ficar registrado. Eu fico assim observando e vendo a Bíblia, né? Se quando os autores lá eles não tivessem escrito, imagina como chegaria para nós a informação do Evangelho, totalmente distorcida. Então hoje nós podemos pegar a Bíblia, ler e encontrar ali a resposta, encontrar a palavra de Deus por causa dos homens, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos e principalmente dos escribas, né, que foram aqueles que vieram transcrevendo, né, a história da palavra de Deus até chegar nas nossas mãos, em nome de Jesus. Convido a todos nesse momento para nós fazermos uma oração e depois nós vamos entrar aqui na palavra. Fechemos os olhos, querido e amado, soberano Deus. Entramos em oração em Tua presença e graças nós te damos por este momento todo especial, por esta noite agradável, Deus, de terça-feira, hoje aqui registrando 22 horas e 15 minutos, dia 4 de novembro de 2025. Meu Deus, e esta mensagem, eu sei, muitos estão assistindo ao vivo, outros terão oportunidade de assistir e compartilhar, e o propósito, o intuito é alcançar almas, vidas, para que tenham o testemunho da Tua palavra, para que sejam alcançados e aqueles que ainda não têm uma história com Cristo, que venham a ter, que venham se inspirar, que venham olhar para a Tua palavra e encontrar nela força para viver. Em nome de Jesus, nos dá a direção da Tua palavra, capacita-nos, ó Deus, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Quem mais está chegando junto aí? Vamos para a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeira carta aos Coríntios. Pega a sua Bíblia, acompanhe junto a leitura. Aquilo que lhe chamar a atenção, sublinha, destaca na sua Bíblia.
Não tenha medo de riscar. Mas, pastor, a minha Bíblia é novinha, se eu marcar alguma coisa aqui, é a sua Bíblia, meu irmão. Então, fique à vontade, faça anotações. Eu acho bem interessante, agora tem umas novas Bíblias que vêm com espaço do lado para fazer anotações. A minha eu aproveito às vezes no meio das linhas, né, interlinhas ali, e vou anotando alguma coisa que me chama a atenção. E isso nos ajuda no entendimento, nos ajuda no crescimento, enfim. Então vamos ler aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra aqui, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos lá de Corinto, e você sabe que a palavra hoje ela é para nós. E o que a palavra de Deus está dizendo? Que os homens, que as pessoas aí no mundo afora, olhando para cada discípulo de Jesus. Quem aí é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Cristo? Pois bem, então que os homens, olhando para mim, olhando para você, nos considerem como ministros de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um despenseiro? É aquele que cuida de uma despensa. É aquele que cuida lá de um departamento onde tem os recursos, onde tem os utensílios, onde tem ali os mantimentos, onde tem aquilo que é necessário, né, para uma pessoa, para uma casa. Então, que nós sejamos despenseiros dos mistérios de Cristo, de Deus. Que cada um de nós, e aí eu vou falar um pouco da minha vida, mas claro, sempre enaltecendo e glorificando ao nome de Jesus. Porque a história de uma pessoa sem Cristo, né, é uma tragédia. Mas a história de uma pessoa com Cristo é vitória. É luta, mas é vitória. Porque nós vivemos num mundo conturbado, nós vivemos num mundo cheio de batalhas e todas as pessoas estão suscetíveis a passar, enfrentar situações. Se você está enfrentando uma luta, não se ache o coitado, a coitada, a pessoa, tudo acontece comigo. Não, tudo acontece com todo mundo. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos lutas, temos muitas situações que nós enfrentamos e muitas que nós vamos enfrentar. A vida aqui na Terra é uma luta, uma batalha diária. Por isso que a palavra de Deus, ela sempre nos traz um conforto, ela nos traz aquela força. Se o dia que você se sentir fraco, corre para a palavra de Deus. Peça ali uma direção para o Senhor e uma palavra, uma mensagem. Com certeza vai falar ao seu coração e ali o Senhor ele vai te animar. Ali Deus vai te fortalecer. E por isso eu falo, a nossa história sem Cristo não é história, é tragédia. Então nós podemos contar daquilo que Jesus fez e glória a Deus por isso. E assim eu encorajo você, esse é o propósito, de você poder, quem sabe, ouvir alguma parte que eu vou contar e quem sabe até mesmo, vamos dizer assim, você poder ver e equivaler, e me fugiu o termo aqui, mas não numa forma de comparação, mas sim no sentido de que alguma coisa lhe chame a atenção, que você simpatize, que você se identifique, né, com aquilo, e você olhando e veja, puxa, mas se Luciano passou por isso, então nós podemos enfrentar também, mas Deus nos dá graça. Amém? Então é importante que cada um de nós sejam dispenseiros dos mistérios de Deus. O que são os mistérios de Deus? Aquela obra que a gente não tem uma explicação. Porque milagre, ele não se explica, milagre se vive. E eu sou um milagre. E eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que também são milagre. Se cada um de nós parar e refletir na sua vida, vai ver ali, graças a Deus, o dia que eu encontrei a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, o dia que eu parei para ouvir a palavra de Deus. E assim que seja, esse testemunho, essa mensagem, com o propósito de alcançar a sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Além disso, versículo 2, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel.
Fiel a quem? Por muito tempo nós recebemos uma instrução, principalmente dentro do sistema de igreja, de hierarquias e tudo mais, de que a gente deve ser fiel ao nosso líder, à nossa liderança, à nossa igreja. E com o tempo a gente acaba descobrindo que isso é falho, porque nós temos que ser fiéis a Deus, não que não seja fiel, né? Não que a gente seja infiel, mas no sentido de que muitas vezes é incentivado mais a fidelidade ao homem do que a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, isso eu lhe garanto. Então, que cada dispenseiro se ache fiel a Deus. Como o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo um favor a Deus. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, lá no caminho de Damasco, quando a luz raiou e brilhou sobre ele, e ele entendeu que ele estava perseguindo os cristãos, que ele estava fazendo uma coisa errada, e ali ele entendeu que precisava mudar. Então, naquele encontro, tudo mudou. Então, assim acontece com cada cristão. Um tem uma experiência de um jeito, outro de outro. Nós normalmente ouvimos no meio cristão que a maioria vem pela dor, né? Que vem para Cristo, vem pela dor e não por amor. Não importa como você veio, o importante é que você está. E o importante é que outras pessoas também sejam alcançadas. Porque aqueles que já foram alcançados, eles têm que se esforçar para se manter no caminho, se manter fiéis a Deus. Mas aqueles que ainda não vieram, sejam alcançados de uma forma ou de outra. Então, como é que nós vamos transmitir o Evangelho? Como é que nós vamos alcançar vidas? Primeiro, nós precisamos ser fiéis. Fiéis a Deus, fiéis à palavra, fiéis ao nosso chamado. Cada um de nós tem um chamado de Deus, tem um propósito de Deus. Você não veio para o mundo por acaso. Primeiro, coloca isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus tem um plano na sua vida. Ah, mas eu ainda não entendo isso. Eu ainda não sei. Ore a Deus. Pergunte para o Senhor. Porque Ele é o nosso Criador. Você sabia que um fabricante de um produto, por exemplo, quando ele fabrica, ele faz aquele produto com algum propósito. Então, ele dá um manual de instruções. Quem de nós nunca comprou um produto e foi usar ele sem ler o manual? E quem sabe deu ruim, até estragou, danificou o produto, ou não conseguiu usufruir do melhor daquele produto, não conseguiu extrair dele o que ele poderia oferecer de melhor. Assim como nós, quando viemos para este mundo, Deus nos deu um manual. Que manual é esse? Está aqui, ó. É a palavra, é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia tem instrução para mim, tem instrução para você também. Por isso que eu trouxe aqui a guerreira, que eu falei para vocês, porque foi nessa Bíblia, eu tenho ela, guardo ela, usei muito tempo ela, muitos anos, ela tem me acompanhado. Aí não sei o que aconteceu, com o passar do tempo as letrinhas dela começaram a ficar miúdas. Não sei se aconteceu com mais alguém aí também, né? Mas para mim elas começaram a ficar mais distante, mais miúda. Mas olha, foi muito utilizada essa Bíblia. Aí acabei adquirindo uma de letra maior, né? Para facilitar a leitura. Depois tive que botar uma correção aí na visão e glória a Deus por tudo, né? Então, ajuda bastante nesse sentido, porque a leitura ela é fundamental na vida do cristão, você ler a palavra de Deus, buscar. E aí que eu digo para você, meu irmão, aqui é o manual de vida, não só o meu, mas o seu também, o nosso, onde você vai encontrar a resposta para as suas perguntas, onde você vai encontrar a resposta de Deus para o seu chamado. Peça para Deus, se coloque na presença dele. E aqui então diz que cada dispenseiro precisa ser fiel. Eu vou concluir a leitura, eu quero contar um pouquinho da minha parte hoje. Diz assim no versículo 3: Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, mas nem eu, ou melhor, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então o apóstolo Paulo falava da vida dele aqui, da história dele, e disse, olha, eu não tenho ninguém que venha me julgar,
né? Nem eu mesmo me julgo. Porque quem tem que julgar é Deus. E assim eu falo de mim também, meus irmãos. Muitas pessoas podem julgar ao meu respeito e ao seu respeito também. E aqui vem uma lição importante, meus irmãos, para a gente não julgar ninguém. Nunca julgue ninguém, nunca olhe aquela pessoa e tal. Sabe por quê? Porque às vezes você não conhece a história daquela pessoa. E quando você não conhece a história de alguém, você pode ter um caiu um lenço aqui. Pode ter um pré-julgamento. Você pode quebrar a cara depois de ver e tirar uma conclusão precipitada. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala, olha, nem eu mesmo me julgo. Agora ele fala uma coisa importante no versículo 5. Quem está chegando aí agora, primeira carta aos Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Você vai ouvir eu repetir esse versículo por algumas mensagens que eu vou transmitir. Por quê, pastor Luciano? Quero dizer para você. Aqui o apóstolo Paulo ele está orientando a nós não julgarmos ninguém antes do tempo, antes de saber a verdade sobre aquele caso, sobre aquela história. Vou dar um exemplo para você. Eu ouvi, né, de um pastor que comentou, que é meu conhecido, e nós fomos colegas juntos, quando nós começamos, por exemplo, a congregação Raiz, né, ele fez um comentário, um triste comentário, né, um julgamento que ele tirou uma conclusão precipitada, e ele disse, olha, tudo o que aconteceu, o jeito que começou a congregação Raiz, tudo foi de caso pensado. O Luciano fez tudo isso de caso pensado. Então, isso chegou ao meu conhecimento e eu conversei com essa pessoa, né? E, inclusive, tive que pontuar alguns detalhes importantes, porque as pessoas podem fazer qualquer tipo de julgamento ao meu e ao teu respeito sem conhecimento de causa. Então, quando a pessoa não sabe, ela pode ver alguém na rua e fazer um julgamento, mas sabe a história daquela pessoa? Às vezes a pessoa pode estar rindo, às vezes a pessoa pode estar chorando, e às vezes a pessoa não entende o humor de alguém, não entende a situação de alguém. Eu falo para vocês, como pastor atendendo muitas pessoas, e eu mesmo já tive um pré-julgamento em alguns casos de algumas pessoas, mas depois ouvindo o relato, ouvindo a história e conhecendo a pessoa de perto, eu tive que, vamos dizer assim, mudar, né, o meu raciocínio a respeito daquela pessoa, né, o meu conceito. Então eu tinha um preconceito. Vocês já ouviram falar de preconceito? Se fala muito disso. O que é um preconceito? É um pré-conceito. É você ter uma ideia antes de saber a realidade. Então aqui no versículo, quero ler de novo para você, que nem eu disse que nós vamos acompanhar alguns dias aí, gente. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Aqui que a coisa vai pegar, meu irmão. Sabe que vai chegar o dia do julgamento de Deus, onde vai ser revelado aquilo que está no coração das pessoas. Gente, assim, eu vou falar para vocês, muitas pessoas hoje estão buscando um Deus verdadeiro, mas estão sendo, como é que eu posso falar, né, sendo ensinados de uma maneira errada. Né? E às vezes não é culpa nem da pessoa, mas é do ensinamento, a maneira, aquele tipo de ensinamento não é um ensinamento de Deus, não é um ensinamento bíblico, é um ensinamento, é um método de homens, é um sistema. Então, quando a pessoa ela fica refém, né, de uma orientação do homem, ela corre esse risco. Então, aí eu quero que você entenda que você tem acesso à Bíblia Sagrada. Ó, está aqui a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? Não, eu não tenho. Então, corre para comprar uma Bíblia. Você tem um smartphone, você pode baixar aí aplicativo de Bíblia, mas eu recomendo. Tem uma Bíblia em papel, porque é muito melhor. Que aí você pode fazer suas anotações e grava mais. É importante isso.
Então, muitas pessoas estão usando da palavra de Deus e se abusando no sentido de se aproveitar da inocência das pessoas, da simplicidade, e isso é muito sério. Agora, uma coisa eu tenho para falar. Deus conhece os corações e vai chegar o dia do julgamento. E aí, meu irmão, que a coisa vai ser séria. Porque hoje qualquer um pode falar, né, qualquer coisa. Tipo assim, essa live que eu estou fazendo, né? Eu estou falando aqui da minha história e alguém pode dizer isso é tudo inventado. Isso aí tudo é coisa fictícia. Mas eu digo para você, do que eu vou falar aqui, quem me acompanha, né, começando pela minha própria família e por aqueles que me acompanharam na minha trajetória, muitos vão se identificar. Eu vou evitar ao máximo aqui de dar nome, até por questão de ética e, enfim, né, sem ter o consentimento da pessoa, não acho legal dar nomes, né? Então, quem sabe posso ilustrar até usando outros nomes aqui, para fazer a pessoa entender, né, o propósito, que é contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Porque aqui diz, nada, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Aqui que vem, como eu falei, meu irmão, vai chegar o dia que Deus vai revelar os desígnios dos corações. Qual é o propósito? Porque você pode, às vezes, estar conversando com uma pessoa, você não conhece o coração dela. Aí diz assim, e então cada um receberá de Deus o louvor. Né? Então, muitas pessoas hoje, elas querem e buscam o sucesso, o louvor, o aplauso dos homens. Mas é importante que cada um de nós busque o reconhecimento de Deus. E aí tem um detalhe importante em tudo isso, a verdade. Porque Deus não compactua com a mentira, meus irmãos. Deus não, ele não é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então Deus não tem parte com a mentira. E todo mentiroso um dia vai ser desmascarado. E todo aquele que usa de falsidade, um dia, né, vai ter que prestar contas. Agora, eu acredito, do meu coração, que muitas pessoas hoje estão no engano pela simplicidade do seu coração. Né? E então, cabe a cada cristão, a cada filho de Deus, ser um testemunho vivo do Evangelho, do conhecimento de Cristo, para que vidas sejam alcançadas. O nosso testemunho ele é importante. Eu sempre falo disso, lembrando aquele caso da mulher que sofria com hemorragia e que tocou na orla das vestes de Jesus, e Jesus ele parou porque ele estava indo à casa de Jairo, porque a filha dele estava à beira da morte. E Jesus para tudo para atender o caso daquela mulher, até que ela contou tudo, porque ele pediu. Ele sabia quem tinha tocado ele. Tanto é que os discípulos, quando Jesus falou, quem me tocou? Os discípulos, mas mestre, todo mundo te toca e tal. Não, mas alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então ela, temendo e tremendo, veio e contou toda a verdade. E é interessante, se você ler na Bíblia, você vai ver que logo depois que ela conta aquele testemunho, chegam os familiares de Jairo lá na casa dele e disseram, não incomoda mais o mestre, tua filha já está morta. Jesus ouviu, olhou para Jairo e disse, não temas, creia somente. Meu irmão, esse foi o momento em que Jairo ele pôde, vamos dizer assim, olhar com os olhos naturais, saber do que tinha acontecido, mas também usar a fé, olhar para aquilo que Deus tinha feito. Diante dos olhos dele tinha uma pessoa que tinha sido curada, que há 12 anos vinha morrendo, e a filha dele tinha 12 anos. Você acha tudo isso acaso? Você acha por acaso que você está assistindo essa mensagem? Não, nada, não é por acaso. É um propósito. Então você busque a Deus. Que você venha ter o conhecimento, que você tenha a revelação de Deus e que Cristo venha se manifestar ao teu coração. Faça a sua oração do seu jeito, fala com Deus, Ele vai lhe responder. Eu falo isso para você porque na ânsia de buscar pela verdade, muitas pessoas, assim como nós, a minha família,
procuramos em tantos lugares. O meu testemunho de como eu cheguei até Cristo foi no ano de 89, quando meu pai estava à beira da morte, e por uma senhora que nem era batizada nas águas, mas ela foi usada por Deus, né? Tudo começou, na verdade, com uma vizinha nossa que servia aos espíritos e que indicou essa senhora, e essa senhora foi lá e orou, e o meu pai foi curado, e através da cura dele, toda a família foi para Jesus. Então, isso de 89 para 90, né? E no ano de 92 eu aceitei a Cristo. No ano de 92 eu desci as águas, dia 29 de fevereiro, inclusive a minha data de batismo é no ano bissexto, no dia, né? Dia 29 de fevereiro de 92. Foi quando eu fui batizado nas águas. Então ali começou a minha caminhada com Cristo. Tinha apenas 12 anos de idade, mas com 12 anos eu já sabia o que eu queria. E uma coisa importante, né, que eu sempre falo, que eu guardei no meu coração. Meu pai está assistindo aqui, não sei se ele lembra desse fato, mas quando eu ainda era jovenzinho, eu fui perguntar para ele, porque como morava em casa, tinha responsabilidade, né, de sujeição, né, à minha família, eu fui perguntar se ele autorizava ser batizado nas águas. E na época ele me fez duas perguntas: você sabe o que é o batismo? E você sabe que é para a vida toda? Então, sim. E aí eu fui batizado, tivemos o estudo, tivemos a orientação, e ali fui batizado nas águas, e glória a Deus por isso. No dia do meu batismo, eu não recordo exatamente quantas pessoas, mas tinham, acho que umas 30 pessoas. E daquelas, eu não lembro de ninguém hoje que esteja caminhando no Evangelho. Porque isso é um dado triste. Muitas pessoas chegam até a Cristo, mas não perseveram com Ele. E aí, por que isso? Porque eu sou melhor que os outros? Não. Eu acredito que muitos não entendem o propósito. Muitos não chegam ao pleno conhecimento, ou muitos não têm um encontro verdadeiro com Cristo. Eu não posso julgar, como até a palavra de Deus diz aqui, cada um é juiz de si mesmo. Nós sabemos, assim na minha caminhada, na minha trajetória cristã, quantas tentações de se desviar do caminho, de me afastar do Senhor, assim como cada um que está aqui também certamente tem a sua história para contar, mas, como eu disse, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu fiz um propósito com Deus, eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu aceitei a Cristo, eu bem sabia o que eu estava fazendo, e que era para a eternidade, não era uma emoção. Então quero falar aqui com pessoas que quem sabe estão na dúvida, quem sabe estão aí querendo desanimar por causa de uma luta, de uma situação. Quando você aceitou a Cristo, você entendeu que é para toda a vida? Que é para a eternidade? Porque existe um período aqui na Terra e existe a eternidade. Tem que ser para toda a vida, tem que ser para a eternidade. Então, também falando aqueles que estão começando a caminhada com Jesus, aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida, ainda não confessaram Ele como o único Senhor e Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Nesse momento que você está assistindo esta mensagem, como eu disse, hoje aqui é uma data, mas essa mensagem vai ficar gravada e eu não sei quanto tempo depois alguém vai assistir. O importante é que a pessoa ela tenha essa oportunidade de aceitar a Cristo. Né? Quem sabe de uma outra mensagem que vai ser gravada, vai dar curiosidade, eu quero assistir aquela outra lá. Porque nas redes sociais acontece muito isso. Então a pessoa assistiu uma mensagem, eu quero ver aquela outra, como é que é. Então a pessoa acaba assistindo e ali na curiosidade ela vai vendo e chega nesse ponto. E esse é o ponto de você dizer: eu aceito a Cristo como meu único Senhor e Salvador. De você abandonar as práticas místicas, de você abandonar a religiosidade, de você abandonar a idolatria, de você abandonar o pecado. Alguém vai dizer: mas pastor, a minha vida o senhor não conhece. E eu vou dizer: vocês não conhecem a mim. Olha, eu falo para vocês, alguns lugares, algumas cidades que eu passei, eu contei um pouco
da minha trajetória antes dos meus 12 anos de idade. E alguém vai dizer, pastor, mas a senhora é muito novinho e tal e coisa. Mas olha, o que o diabo já estava tramando na minha vida para destruir precocemente não foi pouca coisa, não. Eu andei por caminhos tortuosos, eu fiz coisas erradas e graças a Deus, aprove ao Senhor me encontrar. Eu que era um errante. Então, já bem novinho, hoje a gente vê nos noticiários jovens aí, delinquentes, fazendo coisas erradas e a gente acha aquilo um absurdo, mas eu digo assim, por experiência própria, por aquilo que eu enfrentei, aquilo que eu passei, ainda bem novinho, né? Então, uma das situações foi por más companhias, né? Que o diabo ele encaminha pessoas muitas vezes para desvirtuar. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, cuidado com as más conversações, porque corrompe os bons costumes. E isso está em todo lugar, em todas as idades, meus irmãos. Então, procure se aproximar de pessoas que possam lhe ajudar na caminhada com Jesus. Por isso que eu falo, é tão importante hoje, através das redes sociais, nós temos aí mensagens que você pode ouvir, palavra que vai fortalecer. Então, que seja um suporte para você as mensagens que Deus me dá, né, dentro do nosso ministério, da nossa congregação raiz, enfim, que você seja alcançado pela palavra de Deus, para a mudança da sua vida, assim como aconteceu na minha. Amém, meus irmãos? Eu não quero me estender, me prolongar muito hoje, começando aqui, né? Então nós vamos ter aí várias mensagens e eu quero compartilhar com vocês. Isso está ardendo no meu coração, um desejo de comentar, de falar, né? Para as pessoas também conhecerem a essência desse propósito que começou lá na cidade de Dom Pedrito, a congregação raiz, enfim, de tantas vidas que possam ser alcançadas ainda em nome de Jesus. Amém? E como eu disse, né, vou falar aqui aquilo que é a verdade. Não vou aumentar, não vou diminuir. Como eu falei também, respeitando, né, o nome de pessoas que a gente às vezes não tem autorização de falar, mas posso ilustrar com o nome de outras pessoas. Mas eu digo assim, na minha caminhada, na minha trajetória lá, durante a adolescência, durante ali aquele período de transição até a idade madura, adulta, né, muitas situações se deram e eu louvo a Deus por cada ensinamento que eu tive do meu pastor. Depois nós tivemos um pastor da juventude, né, que foi muito usado por Deus, e palavras de Deus, aí que eu falo para você, que um dia como uma semente foram plantadas no coração. Essa palavra, ela encontrou uma boa terra. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que o seu coração, a sua alma, a sua vida seja uma boa terra para a palavra que Deus enviar. Daquela mensagem, daquele dia, daquele momento, seja essa ou outra, que você vai gravar no teu coração, que você não vai esquecer. Muitas coisas eu ouvi, aprendi, e glória a Deus por isso, porque guardei e reservei no meu coração, para que pudesse frutificar. Então que assim sejamos nós, árvores frutíferas, meus irmãos, bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Porque como eu falei, os milagres de Deus a gente não consegue às vezes explicar, a gente vive eles, mas a gente pode contar. Que cada um possa contar um pouco da sua vida, e eu quero também, através dessas mensagens, meus irmãos, não sei se você conseguiu captar, mas eu quero estimular você também a contar a sua história, porque o seu testemunho, ele vai tocar o coração de alguém. As pessoas precisam saber como você chegou a Cristo, do que você foi curado, do milagre que Deus operou na sua vida, para que outras vidas sejam tocadas. E pode ter certeza que outras pessoas também vão se identificar com a sua história. Mas tudo pautado e baseado aqui, na Santa Escritura. Então, como eu disse para você, eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, não vou ficar contando balela, não vou ficar aqui contando historinha para boi dormir. Não. São fatos, acontecimentos, e o principal ali é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. A Trindade que operou na minha vida tem operado, e eu creio, porque um dia eu aceitei a Cristo
para toda a minha vida, como meu único Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que essa mensagem seja um estímulo, seja uma base para você também render-se a Cristo, em nome de Jesus. E como eu falei, um dia essa mensagem aqui, ela vai ficar gravada e alguém vai poder postar, colocar um comentário. Olha, eu assisti uma outra mensagem lá adiante, eu voltei para ver essa. Porque é de Deus, é um propósito de Deus. A trajetória da nossa vida, como a trajetória dos apóstolos, né, dos santos homens de Deus, quando você lê na Bíblia, dos profetas, daqueles que fizeram a diferença. Você sabe que existe um livro da Bíblia que não terminou de ser escrito, o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós estamos hoje escrevendo esta história, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Só para complementar a primeira parte, a guerreira, onde é que ela entra na história? Eu coloquei aqui, né, até na minha página, eu coloquei a minha missão que eu recebi em 2003, mas eu acredito que foi mais em 2004, eu não lembro exatamente a data. O pastor que nos apacentava na época, ele me chamou e ele disse: Luciano, tem um culto que está sendo feito lá na garagem de um irmão, que inclusive ele é tio da minha esposa, e eu não estou podendo atender. Então eu queria ver se você poderia atender. Eu conhecia a rotina dele, o trabalho dele, e olhando assim com os olhos até achei graça, porque eu sabia que ele poderia sim atender, mas eu entendi também que era um propósito de Deus para mim, era um teste. E ele me disse: você quer fazer os cultos lá? O que eu respondi para eles? Pastor, o senhor me permite, eu quero primeiro falar com Deus. Do meu coração eu tenho vontade. Do meu coração, por quê? Porque eu já auxiliava, né, desde jovenzinho, fazendo louvor na igreja. Por algum tempo ali cuidei da juventude, né, auxiliando. Já tinha tido uma oportunidade de pregar na igreja que pertencia, mas estar à frente de um trabalho, então era outro nível, outro patamar, outra responsabilidade que eu posso dizer assim para você. E aí veio o temor no coração e eu pedi para o pastor: se o senhor permite, eu quero orar a Deus e quero ter uma palavra de Deus. E, obviamente, ele concordou. Ele disse: não, tranquilo, vai lá, porque aí vem uma parte importante, sabe? E que tem gente que um dia foi usado por Deus para fazer isso e hoje esquece. Que, quem sabe até ele pode estar me assistindo, ou uma hora dessas vem assistir essa mensagem, né? Porque hoje ele é pastor também, né? E enfim, está no outro ministério. Mas ele que me fez esse convite, e eu orei a Deus, e eu pedi para Deus uma palavra. Me ajoelhei aos pés da minha cama, e com essa Bíblia aqui, ó, com a guerreira, eu pedi: Deus, me dá uma palavra. E eu lembro assim, como se fosse hoje, as palavras exatamente não vou recordar, porque já faz algum tempo, mas no sentido que eu orei para Deus, eu falei com Deus, eu disse: Deus, o Senhor sabe que eu quero. Agora eu quero saber se o Senhor quer. O pastor me fez o convite, né? E o que eu estou falando isso? Porque hoje eu vejo pastores ordenando pessoas, dizendo para elas que elas têm um chamado, sem que ela tenha uma confirmação de Deus. Sem que ela tenha uma resposta de Deus. E aí eu quero falar com todos que estão me assistindo, me ouvindo. Até Deus pode, sim, Ele usa pastores. Porque aqui na palavra fala sobre isso. Mas tem que ter a confirmação no coração. Tem que ter a resposta. Porque senão a pessoa se emociona. Porque o meu pastor ou a minha pastora me disseram que eu tenho um chamado. Mas você tem a resposta de Deus no seu coração? Por que eu estou falando? Porque eu já vi isso na minha caminhada, de muitas pessoas que foram colocadas em ministério. Eu olhando assim aos olhos, quem sou eu, né? Não posso julgar, mas olhando assim, vendo depois o comportamento, vendo as atitudes e vendo o resultado, como a gente diz, pelos frutos a gente conhece a árvore, aquela pessoa não tinha chamado para aquele ministério, para aquela ocupação. Mas ela foi incentivada, ela foi provocada, vamos dizer assim, e que ainda hoje eu assisti um vídeo
né, de Mateus 6,33, onde a palavra de Deus diz que busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E o pastor que falava essa mensagem, ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, não quer dizer que você tem que passar todos os dias dentro da igreja. E aí eu vejo hoje pessoas fazendo isso, dizendo lá, fulano, tu tem o chamado, então tu tem que ficar dentro da igreja. E aí a pessoa, ela com temor no coração, porque eu passei por isso, com temor no coração, olhando, dizendo assim, mas esse pastor, ele é usado por Deus. Ele está falando em nome de Deus. E a pessoa com temor no coração, ela se enfia, cai de cabeça em fazer uma coisa que depois prejudica a sua vida, prejudica a sua família, enfim. Traz às vezes um grande estrago. Não é dessa forma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, não quer dizer obedecer a igreja em si, em tudo que é falado. Cuidado com isso. Aí o que eu fiz? Eu orei a Deus e eu pedi, Deus, me dá uma palavra. Está marcado aqui, ó. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Agora olha o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés os que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está aqui, irmãos, nessa Bíblia Sagrada, eu guardo ela com amor, não estou idolatrando a Bíblia, tá, gente? Mas eu guardo com amor, porque foi aqui, ó, que Deus mostrou o meu chamado, que Deus me mostrou o propósito. Deus usou alguém para dizer que eu tinha um chamado, mas eu fui na fonte, eu fui na palavra, para ver se realmente aquilo era de Deus ou se era do homem. Então eu digo assim para todos que estão assistindo, que estão me ouvindo, não vai atrás porque alguém falou que você tem chamado e às vezes as pessoas estão se aproveitando da nobreza, da humildade, da simplicidade, mas ouça o que Deus fala. Amém? Vamos finalizar aqui, já me estendi bastante, que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que ouvimos aqui nesta noite, que o Senhor venha guardar os nossos corações. Esta palavra venha arder em nossas vidas o desejo de te servir, de ser fiel a ti, fiel à tua palavra, fiel àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, através da Santa Escritura. Pai, eu oro por todos e peço a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. E se alguém está enfrentando alguma luta, alguma batalha, está pensando até mesmo em desistir, que não desista. Que o Senhor dê força para essa pessoa continuar, para essa pessoa que está entregando a sua vida para ti, aceitando a Cristo como o único Senhor e Salvador, que toma essa decisão e que é para toda a vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, que o nome seja escrito no livro da vida que jamais será apagado. Eu creio e te agradeço. Obrigado. Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Olha, quero agradecer a todos. Obrigado pela sua companhia que esteve conosco nesta transmissão. E teremos outras mensagens, né, em nome de Jesus.